A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Damos continuidade agora, neste horário, à leitura bíblica comentada. Estaremos lendo o segundo capítulo da segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja de Tessalônica. Então é a carta aos Tessalonicenses. Capítulo 2 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, ele está rogando aqui, implorando, ele está implorando, aqui diz Paulo, né? Rogando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente, quer dizer, que nós não saiamos, que nós não nos deixemos levar facilmente. Bem-vindo, Alexandro, né? Em nome de Jesus, né? Para que nós não nos movamos facilmente do nosso entendimento. Nós temos que ter entendimento, conforme diz Romanos 12:2, mas transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Nós não podemos ficar presos nas coisas velhas, não. Leia lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, que você vai ver: a cada dia eu tenho que ser um crente diferente. Bem-vinda, Lucília. A cada dia eu tenho que ser um servo melhor. A cada dia eu tenho que ter um entendimento renovado, tenho que ser aperfeiçoado, conforme diz aos Efésios 4:12. E nem nos perturbemos, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Nós não fiquemos perturbados, não é? Esperando que o dia de Cristo é o seguinte: nós não sabemos a que momento ele virá. No capítulo 24 de Mateus, versículo 42, ali para frente, ele diz que ele virá como um ladrão. O ladrão não vem com hora marcada, nós não sabemos, não está comparando, a vida dele vai ser súbita, mas nós também podemos partir antes. A nossa vida, a gente não sabe quanto tempo que nós temos dela, o quanto vamos durar. Nós falamos nossa vida, minha vida, nós não temos poder sobre nossa vida. De repente ela escapa, ela some. Então, vamos ver aqui, ó. E ele diz aqui, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, né? Claudecir, José, Francisco, bem-vindo. Então, olha, que ninguém nos engane, só tem um jeito de escapar do engano. Primeiro, é pela proteção de Deus. Segundo, é pelo conhecimento da palavra dele, é conversando com Deus, tomando o ensino dele, conhecendo a palavra. Se eu conheço algo, a pessoa não me engana fácil naquilo. Não é verdade? Por que alguém vende uma joia falsa, vende um objeto sem qualidade, que não é igual da primeira categoria? Por quê? Porque a pessoa não conhece. A falta do conhecimento faz a pessoa ser destruída. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E como te esqueceste da lei de teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Então, nós temos que ter cuidado com os enganadores, que há muitos enganadores. Se for ler lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, todinho, tem 22 versículos, fala dos falsos mestres, pessoas que mil verdades, nossa, não combate uma mentira dele, porque eles têm força, às vezes, da mídia, né?
uma força, o conhecimento deles eles são muito conhecidos, mas cuidado, para não ser enganado, precisa da proteção de Deus, que precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus para não ser enganado. Porque as coisas não vão acontecer assim, que esse pessoal está pensando que Jesus não virá para fazer o arrebatamento da igreja, para ter a tratativa, né? Os salvos que dormem no Senhor, eles ressuscitarão primeiro, conforme está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Né? Pastor Eduardo de Jesus, bem-vindo, bem-vindo. Então, nós temos que ter cuidado, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, o afastamento. Nós já estamos vendo muita gente apostatando da fé. Apostatar da fé não é só sair da igreja, não. Bem-vindo, Vanderlei Almeida. Apostatar da fé não é só sair da igreja. Às vezes tem gente na igreja que está ensinando coisas completamente diferentes. Eles estão fora. Eles estão fora do caminho, já se apostataram, já se distanciaram, já abandonaram. Né? E também que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Nós estamos vendo que tudo está assim, mas nós temos que estar preocupados em estar preparados. Se eu estiver preparado para a volta de Cristo, eu estarei preparado a cada momento, que eu não sei a hora que ele vai voltar, eu estarei preparado se a morte também me pegar no meio do caminho. Então, eu tenho que estar preparado diuturnamente, toda hora, né? Vanderlei Almeida, bem-vindo em nome de Jesus. Então, é preciso disso, né? 4. O qual se opõe, esse filho da perdição, o homem do pecado, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai querer parecer. Bem-vinda, Catarina, Alexandra, ou Alexandra, né? Deve ser Alexandra. Agora, ele vai querer parecer com Deus. E quem não conhecer Deus, vai comprar aquilo como uma verdade. A gente que só conhece o produto verdadeiro, se conhecer o verdadeiro, não, eles passam um falso para nós. Quem conhece, bate a mão, olha, já sabe se é verdadeiro ou não. Então nós temos que conhecer Deus. Boa noite, Catarina. Nós temos que conhecer Deus. Se nós não conhecermos Deus, nós podemos cair nesse aí que vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Já tem gente querendo parecer Deus, mandar mais do que Deus. Cuidado. 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Pedro avisou para eles quando estava lá em Tessalônica. Paulo avisou para eles quando esteve com eles lá em Tessalônica, avisando. E tem que estar falando sempre, porque senão a pessoa se esquece. Né? Ninguém, eu gosto de dar exemplo, ninguém aprende a tabuada, a ler, a escrever em poucos dias, não, demora tempo. E depois que aprende a escrever, para aprender a escrever certo a língua da gente, às vezes passa a vida inteira e não aprende certo, nem a falar e nem a escrever. Então, demora para a gente aprender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando, né? E precisamos estar com esse conhecimento. 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, meus irmãos, olha, o que está segurando ainda, Noeli, bem-vinda, é Deus. Deus, ele está dando oportunidade. Lá em 2 Pedro 3,9, ele diz, alguém tem a promessa por tardia, mas Deus não retarda a promessa. Antes ele é longânimo, não querendo que ninguém ou que algum se perca. Nayana,
Brusque Rocha, bem-vinda. Então, nós precisamos atentar para isso aqui, ó, porque aí o Senhor, quando então será revelado o iníquo, o mal, o maligno, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Vai vir Satanás, ele é astuto, ele tentou Jesus. Ele tentou Jesus no deserto, ele tomou Jesus, leia lá em Mateus 4, leia lá em Lucas 4, você vai ver que ele tomou Jesus lá no deserto, levou no pináculo, lá no alto de um templo, não é? E tentou Jesus lá, depois pegou Jesus, levou num alto monte, tentou Jesus de novo. Então nós precisamos ter cuidado com isso, que ele... a esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Ele vai vir mentindo e muito. Tem gente que gosta de crer em mentira, agora só crê em mentira quem não conhece a verdade. Quem sabe a verdade, sabe que aquilo lá não é verdade, é mentira. Ele sabe reconhecer o que é verdade, o que é mentira. A verdade é a palavra de Deus. Em João 17, Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade é Jesus. E lá em João 14,6 está escrito: e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Irmã Eunice Sena, bem-vinda. André Rocha, bem-vindo. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque senão nós poderemos ser enganados, nós tomarmos uma mentira por verdade. Não, mas eu vi a maravilha, eu vi acontecer. Não, meus irmãos, a maravilha é conhecer Deus, para conhecer a salvação. A salvação é só em Jesus, não tem outro. Em Atos 4,12 diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só é salvo por Jesus, não tem jeito de ser salvo por outra coisa, não. E tem gente aí que está agarrado com o homem, pensando que o homem vai salvar. Pereira, Antônio, a paz do Senhor, meu querido, meu pastor. É Horácio já está com a cabecinha dele bem lisa, né, Horácio? Mas muito querido nosso, né? Faz dia que nós não nos vemos, mas é muito querido. Então, meus irmãos, nós vamos ter que ter cuidado, porque vai vir, ó, com sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E quem não quis, porque o amor de Deus, está escrito em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 11,40 ele fala: se creres, verás a glória de Deus. É para quem crê, é para quem quiser. Lá em Apocalipse 22 diz, né? Lá em Apocalipse 22 diz, 17, quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. E tem gente que não tem. Aí está escrito aqui, ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quiseram, deixaram de lado. Né? 11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Deus vai permitir que a pessoa creia na mentira. E aí a pessoa, já sabemos, né, que em João 8,44 está escrito que o diabo é o pai da mentira. 12, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A gente está falando a verdade, a palavra de Deus que é a verdade. Ah, mas eu não creio. Mas quando a pessoa lê a palavra de Deus, ela entra na pessoa. O Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. A gente vai aprender. Um dia também eu não conhecia, mas Deus mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida. Eu sou de uma família que eu sou o primeiro da minha casa a aceitar Jesus. Eu aceitei depois de médico, que é difícil.
né? Às vezes tem um médico, mas já é de uma família evangélica. Eu dou graças a Deus, eu tenho essa dívida, porque eu aceitei, enxerguei a salvação em Jesus. Louvado seja Deus por isso, e Deus cuidou de mim ainda quando eu não conhecia, e era até inimigo dele, eu fui muito contra a palavra de Deus. Mas vamos aqui. Não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, no mal. 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé em verdade. Deus elegeu a todos. Pastor Cláudio Marques, bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui, li lá a sua recomendação, lá de Amós. E aqui nós vemos, meus irmãos, que antes da fundação do mundo, Deus, ele teve esse projeto de salvação através de Jesus. Tanto é que em Gênesis 3,15, ele já promete o Redentor, o Remidor. Quando ele conversa, Deus tem uma conversa com a serpente, depois com a mulher, depois com o homem. Quando ele conversa com a serpente, em Gênesis 3,15, ele fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te pisará a cabeça. A semente da mulher, que foi Jesus Cristo, pisou a cabeça de Satanás, e Satanás feriu o calcanhar dele, porque Jesus passou o que passou, não é? Mas venceu, morreu, mas está vivo. Vivo, ele está vivo, tanto é que ele é proclamado no mundo inteiro, e ele está vivo. Há muitas religiões que proclamam o nome de líderes religiosos, fulandores, mas ele mesmo fala que aquele líder dele está morto. Mas o nosso, nós devemos estar vivo, igual o anjo falou para Maria Madalena quando chegou na manhã do primeiro dia, né, no amanhecer do domingo, que ela e mais outras mulheres que serviam a Jesus, e o anjo falou: ele não está aqui porque ele ressuscitou, ele está vivo. E ele apareceu, ficou ainda por mais de 40 dias, quase 500 pessoas viram ele ascender aos céus, subir aos céus, né? Então, Paulo aqui diz que dá graças a Deus, né? Deus nos tem eleito, ele elegeu toda a humanidade, a salvação é para todos. A graça de Deus se vai manifestar trazendo salvação a todos os homens. Ele quer que todos se salvem. Agora tem gente que não quer, ele não aceita, ele não quer crer. É um direito da pessoa não crer. Então tá bom. 14. Para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chamou a todos, ele chama a todo mundo. Quem quiser, venha. Quem quiser. Não é para mim, não é para o pastor ali, que eu falei o nome dele agora mesmo, pastor Cláudio Marques. Não, é para todo mundo, né? Quem quiser, venha. O Espírito e a noiva dizem: vem. Em quem ouça, diga: vem, né? E esse versículo termina dizendo: e quem quiser, venha e beba e tome de graça da água da vida. É de graça, é só querer. Agora, muitos homens estão cobrando coisa aí do povo, né? Mauro Santos, bem-vindo também. Então, meus irmãos, o evangelho, a boa notícia deles, que eles anunciaram, eles pregaram, para que nós alcançássemos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o último versículo, não, ainda tem mais aqui ainda. Tem mais aqui. Mas está escrito aqui, o 15. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, para seguir aquilo que eles aprenderam. Mauro Santos, bem-vindo. Mauro Santos eu já cumprimentei, né? Então, nós fomos ensinados. Então, nós temos que ver o que a Bíblia diz. Mas eu li um livro de uma pessoa e ele falou isso, ele acha que é isso, e que não sei. Não, eu vou ler a Bíblia. Eu sei ler. Você sabe ler, rapaz. Como é que... está escrito aqui, Tessalonicenses,
Como é que eu vou dizer para você que é Colossenses? Você fala, não é, eu estou lendo, tem que crer no que eu estou lendo. Não é no que estamos falando. 16. E o próprio Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou, Ele nos amou de tal maneira, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Então, é uma consolação eterna, não é uma consolação passageira, né? É uma consolação eterna. Às vezes você é consolado por um problema, vem outro, você tem que ser consolado de outro. Nós vamos receber a consolação eterna, nós recebemos. E a esperança, uma esperança viva, uma viva esperança, né? Por Jesus Cristo dentro, né? Pedro fala isso, né, que nos ressuscitou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Lamentações de Jeremias 3,26 diz que bom é ter esperança e aguardai em silêncio a salvação do Senhor. Em Romanos 12,12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, né, e perseverar em oração. Então nós temos uma esperança, né? E também é importante Hebreus 10:23, retenhamos firme. Bem-vinda, Aninha Taborce, minha filhinha de quase 2 metros. Não tem mais tamanho de autona. O que tem de grande tem de boa pessoa, excelente. Deus continue abençoando você, toda a sua família. E diz aqui, né? Lá diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Tem homem que promete e cumpre mesmo, que tem palavra. Agora imagine Deus, meus irmãos, que prometeu para nós. Deus prometeu para nós. Boa noite, minha filha. E 17. E esse Deus e Pai, Jesus, console os vossos corações e vos confirme em tudo a boa palavra e obra. Bem-vinda, Tereza Cardoso. Ele confirma a palavra dele, a obra, a boa obra. Ele não confirma coisa errada, não. Coisa que não é que ele é. Lá no último versículo do Evangelho segundo São Marcos, está escrito que e saíram os discípulos a pregar, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra, com os sinais que se seguiam. Em Isaías 55:11, ele fala, assim será toda a palavra que sair da minha boca. É a palavra dele. É a palavra dele. Lá em Jeremias 23, lá no capítulo 23 de Jeremias, ele fala dos falsos profetas que profetizaram usando o nome dele. Agora, só vai escapar dele, só vai conhecer a mentira quem conhecer a verdade. Quem não conhecer o produto verdadeiro, ele não conhece o falso. Mas quem conhece a verdade, a mentira não pega. Que o Senhor continue abençoando a todos nós, ajudando-nos, fortalecendo-nos, que a nossa fé seja uma fé forte. Não precisa ser grande, pode ser grande, não ser forte. A Ana Paula tem 1,80 m e tanto, né? Foi jogadora até de vôlei. Bem-vindo, pastor Richard, chegando já no finalzinho. Mas a fé não precisa ser grande, ela tem que ser forte, ela tem que ser viva, ela tem que ser eficaz, tem que ser produtora de obras. Então, Deus que guarde a cada um de nós nessa situação e continue abençoando. Ô Pilar, ô Pilar. Aí falei numa grandona, agora falei numa pequenininha. Essa aí é pequenininha, Pilar. Mas o que tem de pequenininha, a bondade dela sai pelo nariz, pelo ouvido, pelos olhos, de tanta bondade que tem em Pilar, né? Só um dia entrou um homem no pronto-socorro com uma faca na mão, ela me deixou, ela se escondeu atrás de mim. Nunca esqueço disso, né, Pilar? Pilar é muito querida. Deus continue abençoando a todos nós, em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade. Amém a todos vocês. Amém. Deus recompense a cada um que tem cooperado aqui, né? Assistindo. A cooperação é isso. Assistindo, ouvindo, comentando, passando para outro, o que é bom e que está sobrando de nós temos que dar. Quanto mais nós damos a palavra, mais nós recebemos para dar. Amém.